Olá, vamos conversar sobre o diagnóstico da linfangioleumihematose. Um dos problemas que vemos como clínicos é o diagnóstico diferencial. Recebemos pacientes de uma forma muitas vezes tardia porque o diagnóstico correto não foi feito. Hoje, com o uso da tomografia computadorizada de tórax mais difundido, isso tem reduzido, assim como com o melhor treinamento dos nossos radiologistas. Porém, algumas vezes nós ainda recebemos pacientes que não fizeram a tomografia e fizeram, por exemplo, uma radiografia e uma espirometria e tem um quadro obstrutivo numa moça jovem com o pulmão hiperinsuflado e ela fica sendo tratada como asma durante muito tempo. Ou a paciente era uma fumante e faz uma radiografia e tem hiperinsuflação e faz um exame de função pulmonar, além de ter o quadro obstrutivo, tem o quadro de hiperinsuflação e queda da difusão e fica sendo tratada como enfisema. E é pesquisado alfa-1 antitripsina, é pesquisado outras coisas e não se atenta para a possibilidade de linfangioleumihematose. Bom, então o diagnóstico tardio ele deve ser prevenido. Precisamos lembrar que a dispneia é o sintoma mais comum. Precisamos lembrar que essas pacientes normalmente estão na idade fértil, mas lembrando que a idade média de diagnóstico é por volta de 40 a 42 anos na nossa série aqui brasileira. Pneumotórax é um evento frequente. Muitas delas têm angiomiolipomas renais, mais ou menos metade delas apresentam angiomiolipoma renal, e a presença de cistos no pulmão, de parede definida e cistos muitas vezes regulares com angiomiolipoma renal, praticamente caracteriza a doença, assim como a presença de angiofibromas, tanto junto das unhas quanto na região da face próxima do nariz. Isso, na vigência de cistos pulmonares, é bastante característico. Outro encontro que é bastante característico é o derrame pleural quiloso. Derrames pleurais que muitas vezes não são extensos, são derrames pleurais que podem ser pequenos, associado à atividade da doença. Então esse comprometimento linfático, além do derrame pleural quiloso, pode aparecer na forma de linfangiomas, principalmente na região abdominal. Coisas mais raras como quilúria pode acontecer, mas é bem menos frequente. Então, esse é o quadro clínico que temos que estar atento para as nossas pacientes. Do ponto de vista de função pulmonar, o quadro obstrutivo, que em cerca de 20-25% das vezes responde a broncodilatador, é o mais frequente. E com o progredir da doença, ocorre aumento da capacidade pulmonar total às custas do aumento do volume residual, com consequente queda da capacidade de fusão medida pelo monóxido de carbono. E a queixa clínica dessas pacientes passa a ser uma dispneia progressiva aos esforços. Então a limitação para a atividade física é uma limitação bastante importante. Podemos utilizar ainda para diagnóstico a dosagem de VEGF-D, que é um marcador bastante importante para essas pacientes, apesar de que não é feito de rotina nos laboratórios clínicos do nosso país. Então, do ponto de vista diagnóstico, eu queria chamar a atenção para o uso da tomografia computadorizada de tórax para o encontro de cistos regulares difusos por ambos os hemitórax, em pacientes jovens com queixa de falta de ar, em pacientes que na radiografia simples tem uma hiperinsuflação e que na espirometria simples mostra um quadro obstrutivo que pode ter resposta ao broncodilatador. E a presença de pneumotórax ou de derrame pleural, se funcionado um derrame quiloso, aponta bastante para o diagnóstico. E a presença desses angiofibromas em face ou dos angiomiolipomas renais faz com que não seja necessário
a realização de biópsia pulmonar numa paciente com cisto.